pouquinho a respeito do ônus da prova, a lei, a lei trouxe uma alteração no artigo 818 da CLT a respeito da incumbência e da inversão do ônus da prova também, né? Ela trouxe o dispositivo do 373 do Código de Processo Civil, a quem incumbe provar o direito, né, do fato constitutivo, modificativo, impeditivo e extintivo, e também trouxe a questão de inversão do ônus da prova, se ela seria uma técnica de instrução ou julgamento. A lei optou por ser uma técnica de instrução, né, na verdade, que o juiz deve alertar a parte antes de inverter o ônus. O que o senhor acha sobre isso? Essa parte da questão do ônus da prova é uma demonstração para mim muito clara da inaptidão, vamos dizer assim, do legislador, né? Inaptidão técnica. Porque já que vamos fazer uma reforma trabalhista para melhorar o processo, se a ideia fosse essa, porque não é, né? Alterar, explicitar o ônus da prova no processo de trabalho, deveria se fazer o quê? Explicitar o ônus da prova no processo de trabalho em conformidade com aquilo que representa o direito do trabalho. Sim. Então, eles copiaram o processo civil, que está voltado para uma outra realidade, e trouxeram para o processo do trabalho uma cópia, digamos assim, dessa questão, que, em certa medida, pode até parecer um avanço, porque permite que o juiz inverta o ônus da prova, considerando a aptidão, mas considerou o padrão geral do ônus da prova como fato constitutivo, né, e fato impeditivo, modificativo e extintivo, que gera a suposição de que o reclamante, quando diz eu trabalhava a 2 horas extras por dia, e sendo este o fato constitutivo, cabe a ele provar o fato que gera o direito pretendido. Quando no concreto, na realidade processual trabalhista, na realidade do direito do trabalho, até do ponto de vista da legislação trabalhista, de muita coisa que não foi alterada na reforma constante da CLT, existem obrigações que são, na verdade, são deveres do empregador no que se refere à produção da documentação dos fatos da relação de emprego. Então, o empregador tem que ter a documentação do registro, o dever, né, do registro, dos cartões de ponto, de recibos. Essa documentação, ela se constitui um dever e, ao mesmo tempo, ela se constitui um objeto, um instrumento de prova necessário nos processos onde haja controvérsia a respeito disso. Então, o ônus da prova no processo de trabalho, como regra, é do empregador. Não só porque é dele a aptidão, mas porque a ele incumbe este dever de documentação, que está previsto na lei, né? Consequentemente, uma oportunidade perdida de tratar isso dessa forma adequada às relações do trabalho, né? O processo de trabalho relacionado de forma devida ao direito do trabalho, às relações de trabalho, né? Certo. Agora, com relação à ausência do reclamante na audiência, né? Em regra, pelo artigo 843, se o reclamante não comparecesse à audiência, haveria o arquivamento da ação com aquela previsão de perempção, no caso de reincidência, né? Nos termos do novo parágrafo da lei do artigo 843 da Lei 13.467, na hipótese de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do artigo 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, se ele não comparecer à audiência, para ele mover a nova ação, ele deve recolher essas custas ou apresentar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Como compatibilizar essa previsão com o benefício da justiça gratuita, né? E com o princípio do livre acesso à justiça, que a gente já discutiu aqui também? Bom, dentro dessa perspectiva, eu, particularmente, não tenho, digamos assim, uma crítica a esse dispositivo, especificamente. O que serve, inclusive, aqui para demonstrar que a gente está fazendo uma análise adequada e séria do que está posto enquanto lei,
né? Eu acho que a assistência judiciária gratuita, efetivamente, ela existe para que haja a litigância, ou seja, para que haja o exercício concreto do direito de ação. E há um problema institucional, na realidade brasileira, da organização judiciária, que o processo de trabalho se desenvolve em audiência, pelo princípio da oralidade, e as audiências que não se perfazem, elas representam um atraso geral do processo de trabalho, né? Cada audiência que não vai ao final, que representa que o processo vai voltar à pauta e vai tomar o espaço de alguém, então você tem digamos, um prejuízo no andamento geral dos processos. Em determinada época eu fiz um estudo e tinha mais de 10% de reclamações trabalhistas que são arquivadas, né? Isso representa, num grosso modo, né, um atraso no andamento dos processos de trabalho em 10%. Né? E havendo a justificativa pelo não comparecimento, essa justificativa deve ser apresentada, e aí não há custas, né, de modo algum, porque a pessoa teve uma justificativa para não comparecer, muito bem. O que não pode acontecer, e aí eu acho que essa questão muito grave, né, de não comparecer pura e simplesmente porque vamos imaginar, o juiz que está lá naquele dia não é o juiz que eu queira, né? E reclamações trabalhistas que se arquivam como estratégia processual, né? E aí, a mim me parece que isso se encaixa bem na figura de um abuso, né? E que, portanto, que pode não ser abuso, mas você tem como demonstrar que não compareceu por uma razão muito própria. Então, na verdade, eu sempre decidi assim, né? Nos arquivamentos, a condenação de custas, a não ser com a justificativa. E mesmo com a concessão de assistência judiciária gratuita, neste caso, porque a concessão é para que você exerça o direito de ação, e não para que não vá ao judiciário, né? Então, eu não tenho divergência quanto a esse dispositivo. De todo modo, é a mesma história, né? No conjunto das coisas, né, isso está posto como mais uma ameaça, né, e não como uma medida saneadora. Sim. Mudando um pouquinho de assunto, a reforma trouxe uma previsão que é nova no processo de trabalho, que é o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, né, de acordo com o artigo 855b da Lei 13.467. O que é esse processo de jurisdição voluntária e como interpretá-lo à luz do processo de trabalho? Isso é uma aberração jurídica, né, na essência. Porque existem, digamos assim, sistemas jurídicos, né, diferentes, por razões diferentes, culturalmente diferentes, culturas diferentes, em que os conflitos se resolvem numa via privada de solução de conflitos, sendo que nesses sistemas em que a via privada de solução de conflitos é priorizada, também a norma jurídica criada, ela é criada por via privada, ou seja, o Estado controla, né, de forma geral, mas ele não está na intermediação direta dos conflitos. Alguns sistemas jurídicos são assim, e cada vez mais esses sistemas são, digamos, mesclados, né, em certa medida. Aqui o que se tenta é criar uma forma de impulso para uma via privada de solução de conflitos, mas que não se afasta da necessidade de homologação do juiz. Então, as pessoas resolvem lá o problema entre elas, e elas precisam que o juiz vá lá e dê uma chancela. Se o conflito está resolvido. O juiz não precisa de dar a sua chancela. Agora, se for para o juiz dar uma chancela, a chancela que o juiz tem que dar tem que ser em conformidade com a ordem jurídica e as questões de ordem pública que estão envolvidas. Então, não tem menor sentido que esta lei obrigue o juiz a homologar um acordo extrajudicial sem que ele faça avaliação meritória, né? Então, é uma imposição de uma atuação jurisdicional, consequentemente. Ele fere princípios fundamentais
né? Sobretudo do ponto de vista da independência judiciária, do exercício da jurisdição. Então, enquanto juiz, eu, você, qualquer um, nós estamos obrigados a chancelar negócio jurídico nenhum. Ninguém nos obriga a isso, e não será esta lei que o fará. Ou seja, se as partes entrarem em acordo, elas que se resolvam, né? Mas se chegar até chegar até qualquer juiz, as questões de ordem pública serão analisadas. Só que não há questão de ordem pública que possa ser analisada sem que o conflito esteja estabelecido enquanto tal. Então ali não existe conflito, consequentemente o que se fará o juiz? Extinguirá o processo sem apreciação de mérito, né? Pura e simplesmente. Ainda que a lei diga o contrário. Certo. Uma dúvida que tem sido levantada é a questão dos processos já em andamento. O que fazer com essas normas processuais, né? E os processos que já foram, as ações que já foram propostas antes da vigência dela. O que fazer? Vai aplicar, não vai aplicar? Bom, a regra geral processual, né, é de que as mudanças no processo elas têm eficácia imediata, né? Ou seja, elas começam a vigorar daquele momento para frente, pegando os processos em andamento, né? Isso é inquestionável, digamos, não há questionamento quanto a isso. A única questão que se coloca, e certamente precisa ser colocada, é a de que havia um parâmetro, digamos, jurídico, processual, no momento da propositura da ação, que não foi vislumbrado naquele instante e que, portanto, essa mudança no meio do caminho não pode se dar com um efeito retroativo, né? Nesse sentido de punir por atos já praticados. Então, ainda que o juiz queira aplicar a questão dos a sucumbência honorários recíprocos, né? Essa coisa toda, no momento da sentença, ele não pode retroagir, porque isso pegará um ato praticado anteriormente. Na minha concepção, na verdade, eu acho que todas essas mudanças retroativas que vão prejudicar o reclamante, elas não podem ser aplicadas, seja por isto, porque não podem retroagir, mas que não podem ser aplicadas de modo algum, né? Então, não haveria nem tanto este problema, da questão do momento em que elas serão aplicadas. Porque quando a gente fica perguntando, mas a partir de quando elas serão aplicadas, a gente já está partindo de um pressuposto de que essa reforma processual poderá prejudicar os reclamantes, né? O que eu imagino e que deva ser que esta reforma processual, dentro dos princípios do acesso à justiça, né, do processo como direito fundamental e do não retrocesso, né, que essas alterações não podem prejudicar, né, o reclamante nem para trás e nem para frente. Então não teria Nem teria essa discussão a respeito problema da aplicabilidade. Isso. Jorge, de uma forma geral, como você analisa as novas regras processuais trazidas pela nova lei? Acho que da exposição já deu para a gente tirar algumas conclusões, mas só para fazer um resumo. E podemos entender que ela foi feita intencionalmente para obstar o livre acesso à justiça? Então, do ponto de vista geral, essa reforma é efetivamente um ataque, é uma forma de terrorismo, para usar uma expressão muito clara, aos trabalhadores, aos reclamantes, aos advogados, advogadas de trabalhadores no Brasil afora. E uma tentativa de isenção e de criar benefícios processuais ao mal pagador, né? Então, uma reforma que a gente tem que ver não só com ressalvas, mas com toda a resistência possível. Toda a resistência necessária, nem possível. Até porque, né, quando a gente pensando mais amplamente, tudo que poderia vir na reforma, em uma reforma, não nessa, né, em uma reforma processual, etc., que para melhoria da prestação jurisdicional, de fato, isto não veio, né? Você não tem nenhuma menção, por exemplo, à tutela antecipada. E os casos são múltiplos, de trabalhadores que são dispensados, que não recebem verbas rescisórias, de questões
de alta necessidade que os trabalhadores sofrem com direitos que foram suprimidos abertamente, e não há um mecanismo processual adequado, trabalhista, para tutelas de emergência para esses trabalhadores, ou trabalhadores ameaçados do ponto de vista de risco à saúde, né? Você tem que usar mecanismos processuais enviesados, tutela inibitória, a tutela antecipada do processo civil, mas com toda uma carga de problemas de uma legislação não adequada à realidade processual, à realidade do direito do trabalho, e que, portanto, uma reforma de verdade, né, para melhoria da prestação judicional, partiria essencialmente das tutelas de urgência no processo do trabalho, né, que simplesmente foi ignorado, né, e além de adicionar problemas, que foi o problema da desconsideração da personalidade jurídica. E imagina um processo que vem agora, que pode vir agora, junto com a reforma trabalhista, né, com relações de trabalho terceirizadas, quarteirizadas, de pessoas trabalhando em vários locais de serviço ao mesmo tempo. Então você vai ter um processo com 5, 6 reclamadas, com não sei quantos defesas, com não sei quantas preliminares, com não sei quantos incidentes processuais. É tudo feito para que o processo não ande, né? A questão da exceção de incompetência, que pode ser apresentada antes, aí adiamento de audiência para julgamento disso, ou seja, fornece para os escritórios de advocacia um manancial de incidentes de natureza processual que o chegar à sentença vai ser quase que parecer como uma conquista, né? E depois executar vai ser um outro problema mais grave ainda, enfim. É terrível. Agora, e há como enfrentar? Há, né? É preciso saber até que ponto os juízes e as juízas e os advogados, as advogadas, estarão efetivamente preparados e dispostos a fazer esse enfrentamento, que será necessário. Sim. Jorge, agradeço muito a aceitação do nosso convite. Foi uma aula, sem dúvida alguma, de processo para nós. E agradeço a todos que estão assistindo. Lembrando que aqui no canal da Matra nós divulgaremos outros vídeos a respeito da reforma, com outros temas. Então já se inscreva no canal para receber em primeira mão aí os vídeos. Dê um joinha se você gostou da nossa entrevista. E é isso. Muito obrigada. A construção dos fatos no processo é muito dura do ponto de vista da prova testemunhal. E até por isso que a regra processual de ônus da prova no processo de trabalho, já mal aplicada, diga-se de passagem, né, é a regra do inverso, né? A regra de que o ônus da prova é da